Olá, hoje é dia de conversa no Becol. Estamos ainda no meio de uma guerra, como toda guerra, cruel e ainda assim uma guerra que aí iniciou-se após uma massacre de civis. E esta guerra trouxe consigo algo particular, algo único e algo ainda mais cruel, que é ter sequestrados, civis sequestrados desde o início da guerra. Ainda temos mais de 120 sequestrados em mãos do grupo terrorista Hamas e temos que fazer tudo o que está a nosso alcance para poder pedir, reclamar, exigir a volta dessas pessoas para sua casa, para seus lares, para sua família, para seu país. Por isso, hoje, convidei a Rafael Azamor. Ele é o representante para o Brasil do Fórum das Famílias dos Sequestrados e Desaparecidos. Mais conhecido esse fórum como Bring Them Home. Tenho a honra de poder conversar hoje com Rafael para poder conhecer mais, para poder saber mais sobre essa associação, para saber o que está se fazendo e para saber nós, como cidadãos deste país, o que podemos fazer. Olá, Rafael, boa tarde. Prazer estar aqui com você. Pena que nessa situação não tão agradável. Espero que a gente possa finalizar, fazer um outro encontro quando a gente falar que oficialmente a gente está desfazendo o fórum por não ter mais necessidade dele. Obrigada, Rafa, por estar aqui, por nos oferecer teu tempo para este assunto tão importante e amém. Tomara que possamos fazer e já é um compromisso do Becol de fazermos uma conversa quando esse fórum não tenha mais a necessidade de existir. Então, nos conte, Rafael, o que você está fazendo, o que o fórum faz, o que é o Fórum das Famílias dos Sequestrados e Desaparecidos. Ótimo. Bem, amanhecemos no dia 7 de outubro e fomos pegos completamente desprevenidos. Então, naquelas primeiras horas, a gente ainda estava, talvez, tentando entender o que acontecia, tanto aqui no Brasil quanto em Israel. E a cada minuto, a cada hora, a gente via o número de pessoas desaparecidas, o número de corpos aparecendo, e foi uma escalada como nunca antes visto na história de Israel, desde a Shoah. Em algum momento, as pessoas começaram a perceber, através de vídeos na internet, que seus familiares estavam sendo sequestrados, as pessoas ligavam e o familiar não atendia, e a partir daí, lá em Israel, algumas pessoas, vendo aquilo, perceberam que haveria uma necessidade de, no meio do caos, tentar ajudar essas famílias a absorver essa ideia e começar a agir em relação aos seus familiares. Surge, então, no dia 8 de outubro, o Fórum das Famílias dos Sequestrados e Desaparecidos do atentado do 7 de outubro. Então, já existiam voluntários, e a partir daí, familiares que começam a se conectar para se criar uma unidade e não ficar uma loucura de cada um buscando o seu familiar individualmente e se criar uma força-tarefa através da sociedade civil. Essa organização foi muito importante e foi ela, junto com o Ministério da Defesa, que começou a liberar os primeiros números de 230, 240, 246,
pessoas desaparecidas num primeiro momento. Então, a partir daí, começou-se a buscar, e como em qualquer situação de uma pessoa desaparecida, pegar as últimas fotos, pegar as últimas informações que se tinha, não só para ajudar o Ministério da Defesa a buscar essas pessoas, mas como também a gente começar a ter um panorama geral do que vinha acontecendo em Israel. Desses sequestrados, a gente tinha bebês de 9 meses até idosos de 85 anos. Então, o nosso espectro de número de pessoas era basicamente pessoas variando de 0 a 85 anos. Então, tinham pessoas com bom porte físico, pessoas debilitadas, pessoas com deficiência, pessoas totalmente dependentes, mais independentes, e começou-se a perceber que haviam pessoas que estavam juntas no momento de sequestro, outras nem tanto. Descobrimos que haviam 25 diferentes nacionalidades aí, não eram só israelenses, e principalmente não haviam só judeus. Então a gente percebeu que esse número era um número que envolvia todo e qualquer ser humano que aparecia na frente daqueles terroristas. E o mais importante, de acordo com as leis internacionais, você sequestrar pessoas em um outro território é crime de guerra. Então, a gente já partia do pressuposto que, independente do que aconteceria dali em diante, o fato dessas mais de 240 pessoas estarem reféns, sendo que essas pessoas eram civis, que não estavam defendendo o Estado de Israel, não estavam fazendo nada disso, isso se constituía num crime de guerra. Com o passar do dia, esse fórum começou a utilizar o meio mais rápido de se chegar a divulgar, que é as redes sociais. Então, a partir daí, rapidamente se cria um perfil no Instagram e as demais redes sociais e começa-se a divulgar fotos para tentar fazer com que, de repente, esse número fosse menor, porque você podia, alguém ter visto essa pessoa em algum lugar, vivo ou morto. Então, começa-se uma busca incessante. E surge, então, através de algumas ideias internas, usar uma hashtag, Bring Them Home. Vamos trazer eles para casa. E essa variação foi do Bring Them Home Now, foi a partir do momento em que a gente assentou a poeira e percebeu que entre 1.200 e 1.400 mortos civis, mais de 200 sequestrados, e esses sequestrados tinham que estar em casa agora. Não era admitido que essas pessoas de suas casas, de seus berços, camas, tivessem sido retiradas por fins ideológicos, teocráticos, políticos, não importa o motivo. Então, o fórum ele tem um papel muito singular no meio desse conflito, que não é levantar o ponto de se o Hamas está certo, se está errado, se Israel ocupa ou não ocupa, quem tem o direito à terra ou quem não tem. O fórum, óbvio que todos nós temos as nossas convicções, mas o fórum não entrou nessa discussão. Ele passou a existir somente para garantir a vida dessas pessoas e o retorno imediato dessas pessoas para as suas casas. Então, esse fórum foi crescendo, foi crescendo. Hoje, esse fórum não está só em Israel, ele está presente em mais de 80 países, incluindo o Brasil, demais países da América Latina e Caribe, Estados Unidos, Canadá, basicamente todos os países da Europa, Austrália, Nova Zelândia e pouquíssimos países da África do Sul, alguns poucos países da África. Então, a partir daí, a gente começa a trabalhar essa questão de que forma a gente vai identificar
essas pessoas que têm cidadanias dentro desses 25 países, para a gente saber de que forma esses governos podem, juntos com Israel, pleitear as informações, como também os demais países identificando essa situação. O fórum está dividido quase que como um mini-governo. A gente tem diversos setores, a gente tem setores de comunicação, que vai cuidar de todos esses cartazes que a gente vê, toda a mídia que a gente está vendo circular. Isso está sendo cada vez mais estruturado. Todo o material que é desenvolvido em Israel antes passa por um grupo de tradutores voluntários ao redor do mundo. Existe uma planilha onde é colocado cada texto de cada vídeo, cada texto de cada banner, é colocado em inglês, e a partir daí todos os tradutores vão fazendo. Só para o português a gente tem 6 diferentes tradutores. Então eu consigo acompanhar eles no grupo brasileiro falando assim, já traduzi, alguém pega o próximo. Então, só a parte de comunicação está cuidando disso. A gente tem a parte do time médico, que são aqueles que estão juntos com o Ministério da Saúde de Israel, cuidando de todo o levantamento de necessidades médicas dos que ainda estão sequestrados, para que isso seja passado para a Cruz Vermelha, para que a gente consiga saber se tem alguma solução, assim como o acompanhamento daqueles que estão chegando e todo o apoio das famílias, que nesse momento todo também está passando por diversas situações. A gente tem o que eles chamam de time de resiliência, que é um time que tem trabalhado bastante dando suporte para as famílias do que estão sequestradas. A gente tem o time de diplomacia, e isso é interessantíssimo, como a gente tem diplomatas da ativa de Israel, ex-diplomatas que saíram das suas aposentadorias para, nesse momento, estarem, de alguma forma, reativando seus contatos ainda como diplomatas. Então, eu tenho, por exemplo, a assessora do Shimon Peres, ela hoje, com toda a experiência dela, ajuda bastante nesse time. Ela já tem entrada, ela e diversos outros. Então, tem diplomatas que já serviram na América do Sul, têm auxiliado. A gente tem o time que a gente chama o time Legal Team, que é o time que está cuidando de toda a parte dos direitos internacionais e toda a parte de cultura. A gente tem o time internacional, que está cuidando de toda divulgação internacional e todos os acordos internacionais que a gente está fazendo. Por exemplo, na última semana, a América do Sul recebeu uma delegação de 5 famílias aqui. O time internacional faz toda essa interlocução com as comunidades locais. Já passam pelos Estados Unidos familiares quase que semanalmente, pelo Canadá, agora América Latina, pela Europa, diversos países da Europa, pela África do Sul. O Parlamento Europeu foi importantíssimo, a gente tem visto esse time internacional trabalhando bastante. A gente tem o time de campanha, porque existe também um processo de fundraising, de arrecadação do fórum, onde, até esse momento, 80% da verba vai para familiares e 20% vai para o fórum, para a produção dos materiais, para a produção de banners, bottoms, chapéu, camisas, e tudo isso tem sido feito e revertida a verba também para o próprio fórum. Então, o time de campanha tem feito um trabalho fantástico. A gente tem time de logística, time de operações especiais, sempre que necessário, o time só de doações, que quando a campanha arrecada, é o time de doação que vai começar a estipular como é que vai ser feito. Então, você vê que, assim, é mais do que um perfil no Instagram e posts nos stories que a gente tem acompanhado. São centenas de voluntários, se não milhares, ao redor do mundo, que trabalham dia e noite, além dos seus trabalhos profissionais, das suas carreiras, cedendo esse tempo, porque nós acreditamos que
a gente pode estar fazendo alguma coisa por essas famílias que estão em sofrimento. Realmente te ouvir é comovente. Rafael, eu, quando te apresentei, não disse que você também é voluntário, né? Que você trabalha profissionalmente como coordenador de estudos judaicos do Colégio Aliessin. E esta é uma causa que você abraçou como voluntário, você é um desses milhares desse grupo, dessa associação que se formou de maneira comovente, o que você está falando. E tudo porque todos nós sabemos o valor que tem uma vida. Uma vida. E hoje em dia temos mais de centos de vidas sequestradas e arrancadas dos seus lares. Isso é inadmissível. Então, convoca a qualquer ser humano, né, que tenha um coração, né, saudável para poder pensar nessa questão desse direito, né, de vida dessas pessoas. Então, é realmente comovente o que você nos traz, a dimensão que tem essa associação, para que todo mundo possa conhecer e saber. Queria te perguntar, inclusive, dentro dos sequestrados, tem uma pessoa brasileira, né, com cidadania brasileira, dentro desses 120, mais de 120 que estão hoje sequestrados. Você trouxe também essa questão que não são todos judeus, então independe, né, da religião, independe da idade, né? Um bebê como Kfir Bibas, que hoje está completando, hoje, né, em cativeiro, como refém, está completando 11 meses, né? Como podemos permitir que isso possa acontecer no mundo? Como isso é possível de permitir, né? Então, realmente, é uma situação que tem que convocar e tem que mexer com todos nós. Já daqui a pouco quero saber e vou te perguntar o que podemos fazer nós, como cidadãos aqui no Brasil ou em Latinoamérica, né? O que podemos fazer por esta causa? Qual a nossa responsabilidade como cidadãos? Isso eu queria te perguntar, mas antes disso, Rafa, queria que você nos conte, existe hoje, se criou também, junto com a associação, um espaço em Israel, um lugar público, que é um ícone, muito simbólico hoje, é uma praça em Tel Aviv, ao lado de lugares icônicos, simbólicos da sociedade israelense, que é o Museu de Arte, que é uma biblioteca, né, tão importante de Tel Aviv, que se chama Kikar HaTofim, a Praça dos Hatofim. Você gostaria de nos contar um pouquinho sobre isso? Com certeza, a modificação que a gente está vendo é algo que talvez nenhum de nós, estudando a sociedade israelense e o conflito israelense, podia imaginar que depois de 75 anos estabelecidos em Israel, a gente ia ver. Eu sou formado pelo Yad Vashem, e como morei Morim LaShoah, a gente tenta explicar para as pessoas o inexplicável. A Shoah é inexplicável. Não existe forma da gente compreender aquilo. A gente tenta justificar para talvez digerir um pouquinho e entender o que acontece com o nosso povo. E o 7 de outubro, eu acho que vai marcar a nossa história como israelenses, como judeus e como seres humanos também dessa forma. Talvez a gente nunca vai conseguir explicar o que aconteceu nesse dia. A gente nunca vai conseguir explicar com que justificativa uma criança de 9 meses pode ser um inimigo. Uma senhora de 85 anos possa ser seu inimigo. Eu não estou falando de um soldado que está armado, se você não atirar, ele vai atirar em você. Então, para a gente, na nossa civilização, é incompreensível tudo isso.
Então, muitas mudanças estão acontecendo, outras que a gente ainda não sabe estão por vir, mas pode ter certeza que mudanças virão. Mas a gente vê hoje, no centro de Tel Aviv, a gente, alguns anos atrás, alguns meses atrás, a gente discutia se o chafariz tinha ou não tinha que sair da praça. Hoje ninguém questionou que em volta do chafariz tem que estar escrito em amarelo com preto, bring them home now. Então, assim, isso foi inquestionável. Já que a gente tem o chafariz na praça, e como tudo em Israel, as coisas foram acontecendo sem que ninguém tivesse que pedir. As coisas se transformam. As pessoas foram vendo esse sofrimento, entendendo essa angústia e foram buscando. E eu conversei com uma pessoa da Argentina e me falou: a praça se transformou na mesma proporção que a Praça de Maio funcionou para as mães das pessoas da ditadura militar na Argentina, que até hoje não viram seus filhos. A gente transformou também uma praça em um local onde essas famílias são acolhidas. É o momento em que eles conseguem sair de casa e perceber que a família deles é muito maior do que o núcleo familiar. E quando eu tive com uma pessoa que estava no Brasil e teve 5 familiares sequestrados. E quando as mulheres da família voltaram e ainda tem 2 sequestrados homens na família, ela falou assim: é uma felicidade por um lado e uma angústia por outro, porque a gente tem que amparar os que chegaram, mas a gente ainda segue na angústia do outro. E esse próprio grupo tem trabalhado desse jeito. É um sentimento ambíguo, porque para uns é uma felicidade, para outros não. Então, a sua felicidade não é completa enquanto o último não retornar. Então, isso é muito importante, que esse fórum tem demonstrado essa capacidade da sociedade disso. E quando a gente chega aqui no Brasil e traz essas pessoas, como foi na Argentina e no Uruguai, você percebe que cada um, tendo ou não tendo um parente de sangue sequestrado, quando vê as imagens, não tem como não se aproximar e falar assim: parte da minha família está com vocês, tá? Parte da minha família está sequestrado. Então, todos nós estamos seguindo a nossa vida, não posso deixar ainda mais agora, era final de ano, não posso deixar de trabalhar, não posso deixar de estar com meus alunos, mas desde o dia 7 de outubro, parecia algo esquisito, meus filhos, minha esposa ficavam preocupados, porque eu falava assim: eu tenho que ir para lá. Alguma coisa me dizia que, assim, eu tinha que fazer alguma coisa por essas pessoas, por esse país, tinha que fazer. E, obviamente, não era uma coisa assim: vou pegar um avião e vou agora no meio do caos. Então, quando eu fui chamado para participar do fórum, eu não pensei 2 vezes e falei assim: ó, vou ter tempo. Entre estudo, trabalho, família, eu falei: eu vou arrumar tempo. Arrumar tempo porque eu acho que, assim, é o que eu posso fazer agora. É doar meu tempo para que o Kfir, o Michel Nisenbaum, os irmãos Horn e todos os outros que ainda estão lá, a gente siga lutando por eles até o último momento. Eu tive com a família deles todos, em particular com a família do Michel Nisenbaum. Michel Nisenbaum, ele nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro. A irmã dele, Mary, já tinha feito aliá, ela tinha 17 anos. E o irmão dela aqui no Brasil, aos 12, estava tendo... A mãe e ele estavam com muita dificuldade, ele estava fazendo muitas coisas da adolescência, que ela achou que precisava ajudar a mãe, e ela, conversando com a mãe, levou ele, virou tutora dele antes de completar 18 anos, e levou o irmão para fazer aliá. E em Israel, ele passou a desenvolver uma responsabilidade, um cuidado pessoal, tudo, muito grande, e sempre foi uma pessoa muito
resiliente e sempre foi uma pessoa voltada a ajudar toda e qualquer pessoa em Israel. O Michel estava morando agora em Sderot. Ele trabalhou muitos anos com tecnologia e ele começou, então, a fazer há pouco tempo um curso de turismo para virar Morei Derer. Ele passou em todas as provas, faltava a apresentação final. Até o momento, o Michel não é um guia de turismo porque tiraram dele a possibilidade de ir fazer a defesa do projeto final dele. Então, no momento, a gente aguarda o Michel voltar, inclusive, para concluir isso. A mãe dele também está morando em Israel, ela tem 87 anos, ele tem 2 filhas, netos, e a história dele é, ele saiu de casa para buscar a neta, porque no meio daquela confusão, ele percebia que tinha que buscar a neta. E no meio do caminho, depois a família descobriu que ele falava para muitas pessoas para não ir para certa direção, porque já estavam vendo pessoas ali. Isso a família foi saber depois, que pessoas que se salvaram falaram: seu pai me mandou não ir para um lado e para o outro, e por isso eu estou aqui. E ele não está. A Ren, filha dele, estava em casa, ligou para ele, não atendia, até que atendeu o telefone com um sotaque árabe e falando: o Hamas está aqui, o Hamas está em Israel, o Hamas, e caiu a ligação. Naquele momento ela fala que caiu o mundo e ela tinha que ver o que ia fazer, entendendo o que estava acontecendo e sabendo. O celular do pai estava com o Hamas, provavelmente ele estava lá. O celular dele foi encontrado pela Tzavá, no norte de Gaza. Não sabemos se ele ainda estava mais no norte de Gaza, ou já tinha sido levado. O computador dele foi encontrado e o carro dele foi reconhecido sem nenhum vestígio de DNA, mas com todo carbonizado, e foi reconhecido pelo chassi do carro. Essa é a história do Michel, que para aqui. É um livro que a gente não tem a continuação. A gente sabe que ele é diabético, controlado, mas ele está sem medicação. A Cruz Vermelha não sabe nenhuma condição. A família já perguntou algumas vezes se poderia entregar insulina para a necessidade dele, e não tem respostas. E eles tiveram contato ainda de Israel com o presidente Lula, através da embaixada, e na última semana elas tiveram uma audiência, o presidente as convocou, já que elas estavam em Brasília, para uma reunião presencial, onde ele falou que faria novamente contato com a Cruz Vermelha e com o emir do Catar, que ele já aparentemente havia feito, pedindo pelo brasileiro que está ali. Então, nesse momento, o governo brasileiro está se colocando à disposição para tentar ajudar todos os brasileiros. No nosso caso, o Michel. Assim como foram feitos voos de repatriação de judeus, tanto em Israel, brasileiros tanto em Israel quanto brasileiros na Palestina. Então, nesse momento, o que a gente daqui está podendo fazer é divulgar o máximo possível, pedir que os nossos governantes locais não levem em consideração lados de uma guerra, porque dentro de uma guerra ninguém pode estar 100% certo nem 100% errado, apesar da gente ter sofrido um revés absurdo. A gente não pediu para entrar nessa guerra, a gente não pediu para ter os nossos próximos sequestrados, mas a gente tem que pedir para que essas pessoas voltem para as suas famílias, voltem para as suas casas, ou que a gente tenha pelo menos o direito de saber se eles estão tendo alimentação, se eles estão tendo cuidados básicos, mínimos, mesmo numa guerra. Isso é o que a gente pode, tanto em Israel quanto em qualquer parte do mundo, pedir. E pedir principalmente para as agências internacionais que, nesse momento, tomem o lado de todos que precisam, e não só quem precisa de um lado.
mas de todos. Hoje a gente está falando não só dos reféns, quase 130, pouco mais de 120 pessoas, mas a gente está morrendo. E a gente está falando também de mais de 150 mil judeus, na verdade, mais de 150 mil israelenses. São 150 mil pessoas do sul de Israel, de Sderot, de todos os kibbutzim, que hoje estão morando em hotéis, em apartamentos de pessoas que não estão cobrando aluguel, em diversos outros lugares, porque eles não podem voltar para onde eles estavam, ou porque está destruído, ou porque sofrem risco. Então, quando a gente fala em refugiados, há refugiados dos dois lados, mas as pessoas ignoram que a gente tem 150 mil pessoas refugiadas, diversas pessoas feridas, dezenas de milhares de feridos, sem contar dezenas de milhares de pessoas com problemas psicológicos e psiquiátricos, que isso vai durar, a gente não sabe quanto. Vão precisar de um apoio e a gente vai ter que estar aqui ou lá para ajudar todas essas pessoas. Rafael, te ouvir realmente mexe profundamente o que você está nos relatando, a maneira que você nos mostra a realidade tão claramente, né? E por isso é tão dura, né? Cada história, essa história que você contou, poderíamos contar a história de cada dos centos de sequestrados, de todos os 150 mil refugiados dentro de Israel, israelenses, como você falou, que precisaram sair, né? Abandonar as suas casas por termos de seguranças. Realmente estamos fazendo essa conversa para que muitos te ouçam, para que muitos possam ouvir e saber o que você está nos contando, que parece que as pessoas não sabem, ou não chega essa informação, ou não chega de uma maneira que se possa entender. Acho que a maneira que você está nos explicando é muito clara, né? E para poder ter ideia da catástrofe, da tragédia, né? Do que está trazendo, né? Essa massacre que se iniciou no dia 7 de outubro. Eu quero, primeiramente, agradecer você, te dizer que aqui temos nosso compromisso de seguir divulgando por todos quanto lado, por todos nossos meios. Queremos pedir às pessoas que estão nos ouvindo que nos ajudem e que se ajudem como seres humanos a poder divulgar esta questão, a poder pedir pela volta, pela recuperação desses seres humanos civis para seus lares, né? Como compromisso humano que temos como seres humanos desde a nossa humanidade. Os últimos minutos vou deixar para você, para que você possa concluir com a mensagem que você queira dizer, e desde já te agradecendo enormemente por tudo que você está fazendo e por tudo que você está nos ensinando, né, a que nós possamos também fazer pela causa. A gente aqui tem uma série de coisas que a gente está vendo acontecer. Então, uma das formas que a gente, nesse momento, pode ajudar, é óbvio que eu tenho as minhas convicções, as minhas posições. O que aconteceu é imperdoável, a gente tem todas as nossas justificativas, o governo de Israel tomar as suas atitudes e defender a população, não só de Israel, mas de todos aqueles que estavam sobre Israel. Então, a gente vai ver cada vez mais, e a gente está vendo aqui para o Brasil,
A gente tem a camisa do Bring Them Home. Então, cada vez mais, a gente está desenvolvendo ações, a camisa do Fórum das Famílias. A gente está desenvolvendo campanhas o máximo possível. A gente viu acontecer no Teatro Amazonas, em Manaus, a bandeira de Israel, em São Paulo, yoga acontecendo, no Rio de Janeiro, em diversos lugares do mundo. A gente está vendo o máximo de ações possíveis para que as pessoas entendam essa necessidade. E uma coisa que eu recebi de Israel deles, que é muito importante, é esse cordão. Esse cordão que faz uma alusão à placa do Hayal, do soldado que vai para a luta, só que, na verdade, essas pessoas não foram para a guerra, elas foram levadas para a guerra. E diz, o nosso coração está em Gaza, bring them home now. Então, esse cordão, essa plaquinha, eu conheço pessoas que receberam ela e falaram assim, eu sinto que eu estou fazendo algo, sinto que eu não estou os abandonando quando eu estou com isso. Então, essas coisas todas a gente está fazendo para demonstrar a nossa solidariedade às famílias, demonstrar o nosso apoio incondicional, demonstrar a nossa revolta em que o mundo está esquecendo para cuidar do conflito. E isso é muito importante para a gente, colocar essas pessoas em evidência, mostrar que a importância que tem a vida. A gente quer a vida dessas pessoas de volta, a vida desses jovens que estavam numa festa e tiveram essa festa interrompida por uma barbárie. A gente tem essas pessoas, soldados que estavam simplesmente descansando na sua base e acordaram, na verdade não acordaram, morreram na cama. Essas pessoas, animais que morreram simplesmente porque estavam defendendo o seu dono, que estava sendo atacado. Então, para a gente é muito importante a gente perceber que até o cachorro dessas famílias percebia que, assim, aquilo era uma barbárie total. Eu costumo dizer para as pessoas que o Fórum das Famílias é como mais um grupo de WhatsApp que a gente entra. Só que esse é aquele grupo de WhatsApp que você é convidado da seguinte forma, a gente vai abrir um grupo para esse momento, e assim que acabar, todo mundo vai ser excluído do grupo e a gente vai apagar esse grupo em definitivo. E esse é o meu sentimento. Meu sentimento é que a qualquer momento alguém de Israel me fale, Rafa, não precisamos mais de você, estão todos aqui. Esse é o nossa maior esperança, é que alguém fale para a gente, não precisamos mais do fórum. Ou talvez a gente vai precisar por um tempo do fórum ou de alguma outra forma para a gente lembrar de todas essas pessoas que não conseguirem voltar para casa. E o que uma família me falou, nesse momento, por pior que seja, a melhor coisa que eles precisam é ter o ente querido. Porque quando você recebe o corpo dessa pessoa, você faz a Shivá, você tem uma Matseiva, você tem esse momento todo do luto, e você fecha o livro da vida daquela pessoa. Mas enquanto eles seguirem nesse sofrimento, são páginas em branco de um livro que você não sabe. E você não sabe o que vai acontecer, você não sabe quantas páginas ainda tem, e é uma angústia constante. Então, a nossa luta agora é para que as pessoas nos ajudem, divulgam, façam. A gente aqui não está pedindo nada mais do que isso. Então, e outra coisa muito importante, a gente aqui não quer engajamento. Então, quando a gente fala de campanha, existe o Bring Them Home Now, que é o perfil oficial em Israel. Existem outros ao redor do mundo, porque a gente acha que a mensagem tem que chegar nos idiomas locais. A gente criou há pouco tempo Traga-os de Volta Já, que é um perfil que a gente traduz o material para o português e divulga as ações no Brasil. E, infelizmente, a gente também está se deparando com pessoas e instituições que simplesmente pegam os materiais, colocam suas
chancelas e divulgam como se estivesse fazendo uma ação humanitária. A gente quer que divulgue, mas a gente não quer que passe por cima dessas famílias, que se apague o nome do fórum. O fórum vai existir até o dia que precisar e depois ele vai se acabar. Depois as pessoas, instituições continuam. Então é muito importante que, por favor, eu não faço questão que sigam o nosso perfil, mas que peguem o material lá, divulguem para os seus amigos, nos seus perfis pessoais, profissionais, para amigos judeus, não judeus, para instituições. Isso que a gente precisa. A gente precisa mesmo que todas as pessoas tirem suas bandeiras, deixem elas de lado um pouquinho e pensem só nessas famílias que estavam felizes dentro das possibilidades, né, que todo mundo vivia uma vida maravilhosa, dentro das suas imperfeições da vida de cada um, todos eles estavam vivendo a sua vida e foi interrompida. E cada vez mais a gente tenta entender o incompreensível. Por que de 40 crianças sequestradas, eu ainda tenho 2 irmãos de 4 anos e hoje de 11 meses? Eu sou pai e tenho muitos pais e mães que vão assistir isso. Quando seu filho completa 11 meses, você já está com a festinha de 1 ano dele toda idealizada. Você já está pensando como vai ser a festa do primeiro ano do seu filho. E eu fico imaginando, nesse momento, a família Bibas sem saber o dia de amanhã, sem saber aonde vai ser a festinha de 1 ano, ou se ele vai estar vivo nesse primeiro ano. Então, assim, isso... Por que que essas 2 crianças não voltaram com todas as outras 38? Se aconteceu alguma coisa com elas, cadê essas crianças? Fora os outros mais de 120. Mas a família Biba está se tornando um grande símbolo. E isso é um grande problema, porque pessoas que não têm coração vão fazer com que exatamente esse sentimento humano que a gente desenvolve se transforme numa arma de negociação para liberar, talvez, pessoas que não são tão boas quanto o Kfir, o Ariel, a Shiri e todos os demais. Então, o que a gente pede... Mariana, muito obrigado por esse espaço. Para a gente é muito importante. O que a gente pede é que, se cada um conseguir transmitir uma das nossas mensagens que a gente tiver para 5 amigos, e esses 5 para mais 5, só 5, a gente com certeza vai chegar nas pessoas que vão realmente tomar alguma atitude e vão realmente lutar para que todas essas pessoas possam ter um fim, feliz ou não, possam ter fim e apaziguar o coração dessas famílias. Aqui está nosso compromisso. Quero ter esse compromisso com você de mais dia, menos dia. Todos, no nome do fórum, a gente está saindo da internet porque todos os mais de 120 teve a sua solução atingida e essas famílias agora estão recuperando os caquinhos. Aí outras instituições, outros grupos virão para a gente reconstruir, reforçar nossa identidade, porque a gente ainda acredita que a gente vence e que Am Israel Chai, hoje e sempre. Obrigada, Rafa. Esse é nosso compromisso. Trato feito, acordo feito e assinado com você hoje. Um abraço forte. Força para cada dia que te toca e nos toca viver. E esperamos que cada um que esteja ouvindo possa ter recebido essa mensagem, essas informações e nos ajude a divulgar. Vamos colocar aqui também todas as informações para que possam nos ajudar a divulgar. E estamos juntos como o canal Fala Becol, com voz, com a nossa voz, dando voz ao que temos que dar voz, as histórias que temos que dar voz, as narrativas e o que acontece, para que todo mundo saiba o que está acontecendo. Obrigada aqui para quem está nos ouvindo.
terça que vem nos encontramos novamente, como toda semana. Tchau, Leitraot.